Você já sentiu que o universo está operando em um fuso horário diferente do seu? Você olha para o lado e vê a casa nova do seu vizinho, o carro que você sempre sonhou na garagem daquele conhecido que nem parece se esforçar tanto. E famílias que transbordam uma paz que parece artificial de tão perfeita. No silêncio do seu quarto, a pergunta não é apenas um pensamento, é uma ferida aberta. Por que com eles sim e comigo não? Você ora, você jejua, você lê os livros de sucesso e trabalha até a exaustão. Mas enquanto os outros colhem jardins, você parece estar apenas lutando contra o deserto. Este é o duelo mental, um conflito silencioso entre o seu desejo ardente de mudar e a realidade estagnada que insiste em te encarar todas as manhãs. Mas e se eu te dissesse que existe um código oculto, uma frequência de magnetismo que você está ignorando? Existe uma ciência por trás do silêncio do céu. E hoje eu vou te revelar como fundir a sabedoria milenar do Salmo 37 com as leis do sucesso de Napoleon Hill para quebrar esse ciclo de uma vez por todas. Antes de revelarmos o mapa dessa transformação, faça um pacto com o seu futuro. Clique no botão de se inscrever e deixe o seu like. Ao fazer isso, você avisa ao seu cérebro que agora você é alguém que busca respostas onde a maioria só encontra frustração. Vamos juntos? O que você está prestes a descobrir não é sobre pedir mais. É sobre entender que, na economia do reino e na psicologia do triunfo, a ordem dos fatores altera, sim, o produto. Prepare-se, pois o seu porquê está prestes a se transformar no seu como. Você vive naquela zona cinzenta onde o esforço se torna fardo. É o dilema de quem segue todas as regras do manual. Você é honesto, acorda cedo, pratica sua fé com disciplina, jejua e eleva suas súplicas com o fervor de quem não aguenta mais a própria realidade. No entanto, o retorno parece ser um silêncio absoluto e ensurdecedor. Você olha para o céu e sente que ele é feito de bronze. Olha para a vida e sente que está correndo em uma esteira, gastando uma energia colossal para permanecer exatamente no mesmo lugar. Essa é a crise da espera, um estado onde a dor não vem da falta de fé, mas da interpretação errada de como a fé funciona. A sua frustração nasce de uma crença perigosa, a de que a intensidade do seu choro ou a força da sua reclamação deveriam funcionar como um gatilho para a providência. Você acredita que, se mostrar para Deus o quanto está sofrendo, o resultado virá mais rápido. Mas a verdade é que essa ansiedade que você carrega, disfarçada de zelo espiritual, é exatamente o que está bloqueando a sua realização. Quando você se concentra na dor da falta, você está vibrando na carência, e a carência só pode produzir mais escassez. É um ciclo vicioso onde você implora por uma saída, mas o seu estado emocional está gritando para o universo que você ainda é um prisioneiro da necessidade. Essa angústia gera um ruído mental que impede a clareza e a recepção do que já está reservado para você. Você se tornou um mestre em observar o relógio, mas esqueceu de observar o seu próprio coração. Enquanto a sua mente estiver ocupada calculando o tempo que falta para a sua vitória, você não terá espaço para cultivar a mentalidade necessária para sustentá-la. A dor que você sente hoje é o sinal de que você está tentando forçar uma porta que só abre por dentro. Você está exausto de lutar contra as sombras, sem perceber que a luz que você busca não está no fim do túnel, mas na mudança da frequência da sua própria alma. É hora de entender que o céu não está em silêncio por descaso, mas porque você ainda não aprendeu a ouvir a linguagem da recepção. Para romper esse ciclo de frustração e silêncio, você precisa compreender que o sucesso não é uma questão de sorte ou de insistência cega, mas de alinhamento com uma estratégia mestre. O que muitos enxergam apenas como um texto religioso de conforto, o Salmo 37, é na verdade um código de magnetismo pessoal e espiritual que opera sob leis imutáveis.
Aqui, a sabedoria milenar se funde perfeitamente aos princípios de triunfo observados por Napoleon Hill, a ideia de que a sua mente é um imã que atrai a realidade correspondente à sua ordem interna. O grande erro da maioria é acreditar que a conquista é o ponto de partida, quando, na verdade, ela é o ponto de chegada de um processo invisível. Existe uma ordem matemática na criação. O deleite deve preceder a concessão. Se você inverte essa lógica, tentando conquistar para depois ser feliz, você anula a força de atração que o Salmo descreve. Este mapa revela que a vida não te dá o que você quer apenas porque você pede com fervor. Ela te entrega aquilo com o qual você é capaz de se harmonizar. Napoleon Hill chamava isso de definição de propósito, aliada a uma atitude mental positiva. Mas o código bíblico vai além, chamando-nos a deleitar-se antes mesmo de ver o fruto. É a revelação de que a ordem dos fatores altera, sim, o produto final. Quando você busca o resultado desesperadamente, você afasta o objeto do seu desejo através da energia da escassez. O mapa que estamos abrindo agora mostra que a chave está em mudar o foco do ter para o ser. Você não precisa convencer Deus ou o universo de que merece algo. Você precisa organizar sua estrutura interna, de modo que o que você deseja se sinta em casa, dentro de você. O Salmo 37 não é um pedido de socorro, é um manual de posicionamento. Ao entender essa estratégia, você para de perseguir as bênçãos e começa a se tornar o terreno onde elas são obrigadas a crescer. O segredo foi revelado. A satisfação interior é a causa, e a realidade externa é apenas o efeito. Agora que o mapa foi revelado, precisamos entrar na primeira e mais profunda camada dessa transformação, o alinhamento do deleite. Neste estágio, o foco sai completamente do ter e volta-se exclusivamente para o ser. A grande armadilha da jornada humana é condicionar a felicidade ao evento futuro, a posse do objeto, a chegada do recurso ou a restauração do relacionamento. No entanto, o código do Salmo 37 é enfático ao dizer: deleita-te no Senhor. Isso não é um convite para uma barganha religiosa, onde você finge alegria para receber um prêmio. É uma instrução para encontrar um prazer genuíno e autossuficiente na presença divina e na sua própria existência, antes que qualquer coisa mude do lado de fora. O verdadeiro deleite é um estado de espírito que não depende de circunstâncias externas para pulsar. Quando você aprende a se deleitar, você está, na verdade, realizando uma limpeza em seus desejos. Muitas vezes, o que chamamos de sonho é apenas uma obsessão egoísta, um grito do ego tentando preencher um vazio interno com troféus externos. Ao alinhar-se com essa frequência superior, esses desejos pequenos e ansiosos são filtrados e transformados em propósitos edificantes. Você para de querer um carro apenas para ser visto e passa a desejar a prosperidade para ser um canal de transformação. Essa mudança de perspectiva alinha a sua vontade humana com a vontade superior, criando uma harmonia que Napoleon Hill descreveria como o estado de fé aplicada. Nesse alinhamento, a pressão do precisar desaparece e dá lugar à paz do fruir. Você descobre que o deleite é a maior ferramenta de magnetismo que existe, pois ele remove a resistência. Quando você para de tratar a espiritualidade como um guichê de reclamações e passa a vivê-la como uma fonte de satisfação presente, o universo entende que você já é grande o suficiente para carregar o que pediu. O seu coração deixa de ser um mendigo faminto por migalhas de sucesso e se torna um trono pronto para governar sobre a abundância que está por vir. Após alinhar o seu coração através do deleite, você chega ao estágio mais desafiador e libertador da jornada, a entrega do controle. Existe uma linha tênue, mas vital, que separa o esforço humano da soberania divina. E é exatamente nesse ponto que a maioria das pessoas fracassa. A entrega não é sinônimo de passividade ou preguiça. É, na verdade, o ápice da estratégia.
A história ensina que o seu papel é agir com excelência absoluta naquilo que está ao seu alcance. Você deve preparar a terra, escolher a melhor semente e plantar com dedicação incansável. No entanto, após o plantio, você deve ter a coragem espiritual de soltar as rédeas do resultado. O crescimento não pertence a você. O controle sobre o tempo da colheita e a forma como os frutos surgirão é uma prerrogativa do Criador. E tentar usurpar essa função só gera uma ansiedade que paralisa a própria semente. Este é o conceito puro da fé aplicada. O seu esforço humano termina exatamente onde a ação de Deus começa. Quando você retém o controle emocional sobre o como e o quando as coisas devem acontecer, você demonstra uma desconfiança profunda que interrompe o fluxo do magnetismo. Ao entregar o seu caminho, você remove o peso das suas costas e permite que a inteligência infinita trabalhe a seu favor. É como o agricultor que, após um dia de trabalho duro, vai dormir e descansa, pois sabe que, enquanto ele dorme, forças invisíveis que ele não pode comandar estão fazendo a vida brotar debaixo da terra. A entrega do controle é o teste final do seu desapego. Se você ainda está monitorando cada sinal com desespero, você ainda não entregou. Você está apenas negociando. Soltar as rédeas significa que você confia tanto na lei da semeadura e na fidelidade da promessa que não precisa mais vigiar o horizonte com medo. Você faz o seu melhor no presente e deixa o futuro sob a guarda de quem sustenta as estrelas. Nesse estado de confiança absoluta, a resistência desaparece e o caminho se torna livre para que o extraordinário se manifeste de formas que a sua lógica limitada jamais poderia planejar. Nesse ponto da jornada, você enfrentará o teste mais sutil e perigoso, o desafio de observar a prosperidade alheia, especialmente daqueles que parecem ignorar qualquer princípio ético ou espiritual. É aqui que surge a tentação de se indignar ao ver o ímpio prosperar através de atalhos, enquanto você, comprometido com a sua integridade, parece estar parado no tempo. Para vencer esse duelo mental, você precisa construir a blindagem da paciência. Entenda que a narrativa da sua vida não pode ser medida pelo relógio de quem está apenas gramando a superfície. A sabedoria milenar utiliza a metáfora da gestação para explicar esse processo. O seu desejo, o seu propósito e a sua nova realidade estão em formação em um ambiente invisível, assim como não se pode apressar o nascimento de um filho sem comprometer a sua saúde. Você não pode forçar a manifestação do seu destino antes que ele esteja plenamente formado no plano espiritual. Descansar no Senhor não é uma espera passiva ou resignada, mas uma paciência ativa. É a capacidade de manter o seu estado de deleite mesmo quando os sinais externos parecem contraditórios. Quem se indigna com o sucesso temporário do outro confessa, implicitamente, que não confia na própria colheita. Napoleon Hill enfatizava que a persistência é um estado mental que se baseia na autoconfiança e no propósito. No Salmo 37, isso se traduz como a certeza de que a erva do campo cresce rápido, mas murcha ao primeiro calor do sol, enquanto o carvalho demora décadas para se consolidar, mas torna-se inabalável. Sua colheita está sendo preparada para ser permanente e não apenas uma aparência passageira. A paciência blindada protege o seu coração do veneno da comparação e mantém seus olhos fixos na promessa. Quando você decide não se apressar e não se invejar, você declara ao universo que a sua segurança não vem do que você vê agora, mas da fidelidade de quem prometeu. Descanse no silêncio da gestação, pois o que é construído na paciência possui raízes que nenhuma tempestade poderá arrancar. No estágio em que sua visão começa a ganhar contornos de realidade, a vida lhe apresenta um novo questionamento. Sobre qual alicerce você está construindo o seu império? O roteiro do sucesso verdadeiro exige que exploremos a qualidade da riqueza, e não apenas o seu volume. A integridade é a fundação invisível que sustenta todo o patrimônio visível. É muito fácil se seduzir pela abundância rápida e sem princípios,
Mas a sabedoria contida no Salmo 37 nos adverte que esse tipo de prosperidade é comparado à erva verde que, apesar de bela pela manhã, murcha e desaparece ao cair da tarde. A riqueza sem Deus, sem propósito e sem ética é uma estrutura oca, destinada a desmoronar sob o peso das próprias tempestades da vida. Por outro lado, o texto nos ensina que o pouco do justo vale mais do que as grandes riquezas dos ímpios. Isso não é um elogio à escassez, mas uma exaltação à profundidade das raízes. O pouco que é conquistado com retidão, sob a luz do deleite e da entrega, funciona como uma árvore de raiz profunda. Ela pode até crescer de forma mais lenta aos olhos dos impacientes, mas possui uma conexão tão sólida com a fonte que suporta os invernos mais rigorosos e as secas mais prolongadas. A integridade é o que garante que, quando o sucesso chegar, ele não será a sua ruína, mas a sua plataforma. Napoleon Hill afirmava que nenhum sucesso é duradouro se não for construído sobre a verdade e a justiça. Quando você escolhe o caminho da integridade, você está selando o seu patrimônio contra a corrosão do tempo. Você não precisa temer as auditorias da vida ou as reviravoltas da sorte, pois o que você possui não é fruto de um golpe de sorte ou de uma manobra escusa, mas o resultado de um alinhamento com leis universais. A qualidade da sua vida é determinada pela paz com que você deita a cabeça no travesseiro. Ao priorizar o fundamento da integridade, você garante que sua colheita será abundante, hereditária e, acima de tudo, inabalável. Ao avançarmos nesta jornada, o testemunho da experiência assume o centro do palco para nos dar uma das garantias mais poderosas de todo o código. A voz de quem já percorreu o caminho, que viu as estações mudarem e os ciclos se fecharem, ecoa através dos tempos. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado. Essa afirmação não é apenas um consolo poético, é uma lei de proteção geracional que transcende o tempo. Quando você vive sob o alinhamento do deleite, da entrega e da integridade, você deixa de ser um indivíduo isolado lutando pela sobrevivência para se tornar parte de uma linhagem de fidelidade. A narrativa nos assegura que a provisão nunca falha para aquele que caminha com retidão, pois os passos do homem bom são confirmados e sustentados por uma força que sustenta o próprio cosmos. Essa herança garantida significa que você não está apenas construindo para si mesmo, mas está estabelecendo uma fortaleza que servirá de refúgio para as gerações futuras. Em tempos de angústia, quando o mundo ao redor parece desabar e os sistemas humanos mostram sua fragilidade, o justo permanece de pé. Você se torna uma fortaleza, não por sua própria força física ou intelectual, mas porque está ancorado na rocha. Enquanto a maioria entra em pânico diante das crises econômicas ou sociais, você opera sob uma economia diferente, onde a sua semente continua a dar frutos mesmo no deserto. A fidelidade produz uma blindagem que protege o seu sustento e a sua descendência. Onde outros veem falta, você enxerga oportunidade. Onde outros veem o fim, você enxerga o próximo passo confirmado. É o reconhecimento de que o seu sucesso não é um acidente, mas uma promessa cumprida. Ao chegar neste ponto, você entende que nunca esteve sozinho no duelo mental. Cada decisão por ser íntegro e cada momento de paciência ativa foram depósitos em uma conta celestial que agora transborda em segurança e paz. Sua herança é a certeza de que, aconteça o que acontecer, você e os seus jamais serão esquecidos pela fonte de toda a vida. A jornada que iniciamos no duelo das incertezas chega agora ao seu momento de selagem. Tudo o que ouvimos e processamos até aqui não pode permanecer apenas como uma teoria reconfortante ou um conceito abstrato. Ele precisa se tornar a sua nova identidade. A partir deste instante, a sua posição mudou. Você deixa de ser aquele pedinte ansioso que bate às portas do destino com as mãos trêmulas e o coração apertado pela carência, para assumir a postura de um deleitado.
Ser um deleitado significa compreender que a sua realidade externa é uma escrava da sua prioridade interna. Quando você decide, com convicção inabalável, que o seu prazer e a sua paz estão ancorados em algo maior do que o saldo bancário ou a opinião alheia, você força o mundo material a se reorganizar para refletir essa nova frequência. Esta é a chamada ação prática. Mude o seu alinhamento hoje. Pare de monitorar o sucesso dos outros e comece a cultivar o jardim da sua própria alma com os princípios da entrega e da integridade. Ao selar essa identidade, você declara posse sobre as promessas que antes pareciam distantes. Você não está mais esperando que algo aconteça para ser feliz. Você está sendo feliz para que tudo aconteça. A história da sua vida não termina com um desejo não realizado, mas com uma afirmação de compromisso e autoridade. O ciclo da estagnação foi quebrado porque a base sobre a qual você se apoia não é mais feita de areia movediça, mas da rocha sólida da sabedoria que une o céu e a terra. Agora que você possui o mapa e o código, o desfecho está em suas mãos. Se esta mensagem despertou o gigante adormecido dentro de você e trouxe a clareza que faltava para o seu próximo passo, não guarde essa chave apenas para si. Mostre ao algoritmo da vida e do YouTube que você faz parte dessa nova linhagem de vencedores. Clique no botão de curtir, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum capítulo da sua própria evolução. Comente aqui embaixo, eu sou um deleitado, para selar esse compromisso nos comentários. Lembre-se, o mundo não te dá o que você quer, ele te dá o que você é. Vá lá fora e manifeste a abundância que já é sua por direito. Nos vemos no próximo nível.